Eu vou ler alguns parágrafos nesta mensagem, mais uns 20 minutinhos, vamos conversando assim. E tivemos um encontro muito abençoado, onde na primeira noite pregou o pastor Ronaldo. Ele leu sobre Gálatas e falou sobre carregar a carga uns dos outros. Carregar a carga uns dos outros. Será que eu estou... aí eu fico a meditar, a pensar, meu Deus, será que eu estou ajudando a outro a carregar a carga ou estou colocando mais peso? Ou estou sendo a carga? Eu estou sendo a carga ou estou ajudando a carregar a carga? Aí deve cair uma reflexão. Aí, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, estou ajudando a carregar a carga ou eu estou sendo uma carga? Nós fomos postos para carregar a carga uns dos outros, ajudar uns aos outros. E no segundo dia foi o irmão Ilquias, o evangelista Ilquias Adorno, pregou sobre entusiasmo, né? Não desanimar. Você não deve desanimar. Porque a carne, ela quer explicação. A carne, ela quer explicação. E quando ela não tem explicação, ela tende a desanimar. Ela quer explicação de tudo. Ela quer entender. E fases que passamos que não tem explicação. Deus não vai explicar. Ele quer que apenas confiemos nele. Então a nossa oração deve ser assim: Senhor, me ajude em cada fase da vida a não desanimar. E quando desce esse entendimento, irmãos, quando desce esse entendimento espiritual, os obstáculos são vencidos. Você tem forças para transpô-los. Conta aquela história do edifício Joelma, né? Nos anos, acho que foi 80, 70, 80. Que um homem lá escapou ileso, né? Porque ele de paletó e gravata, porque ele foi o único que teve equilíbrio naquela situação. E foi descendo de degrau em degrau, de andar em andar, e escapou, salvou. Equilíbrio na situação. Quanto maior a dificuldade, maior deve ser o desejo de vencer em você. Maior deve ser o desejo de vencer e não desistir, não desanimar. Eu estou vendo ali a irmã Maria Braz. Esse é um desejo que Deus cumpriu no meu coração.
as minhas orações pela madrugada: Senhor, eu quero ver outra vez a irmã Maria Braz tomando a ceia conosco. Para mim, eu estou regozijando de alegria, irmão, de Deus ter. Então, não deixe a sua visão estorvar a sua esperança. Não deixe ela desfocar. Continue na sua posição, somente crendo. Não deixe os sentidos roubar a sua fé. É tudo que você tem de mais precioso, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então fique em paz. Irmã Simone, fique em paz. Cada nuvem negra, diz o hino, um arco-íris traz. Cada nuvem negra, um arco-íris traz. Você não consegue ver Deus no quadro. Você não consegue ver Deus no quadro de forma nenhuma. Como de longe, irmão Brana via aquela grande nuvem escura, tempestade. Quando se aproximou-se, era anjos batendo asas. E você vai lembrando assim de quadros feios, quadros que parece que estava sob controle ou humano ou sob descontrole. Mas nenhum quadro está fora do controle de Deus. Até aquelas pedradas que Simei atirou em Davi. Ele mesmo pôde entender isso. Quando você consegue entender pelo espiritual, você transpõe o obstáculo. E aqueles soldados, eles tentaram, aqueles valentes de Davi, tentaram tomar a frente e cortar a cabeça do rei, do Simei. Simei ou Simei? Simei? Agora, veja bem, Davi estava passando pelo vale. Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, o pastor usava a vara, não era para bater em ovelha, não, usava a vara para bater em lobo também. Quando eles vinham para devorar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi estava passando por um vale. Leio já a mensagem, irmão. Ele estava num vale, sofrendo injustiça. Veja bem, sofrendo injustiça de seu próprio filho, que saiu das suas entranhas, que ele gerou, estava agora contra ele,
desobediente, levantando o seu calcanhar para aquele que lhe deu a vida. Meu Deus, se isso não é uma mensagem para mim, para você. E nessa hora de dor, nessa hora de angústia, o diabo enviou Simei para jogar pedra. Enviou Simei para jogar pedra. Será que não bastava a dor, a aflição, o vale em que ele se encontrava? Ainda precisou de alguém para jogar pedra? Ainda apareceu um para dar pedradas, para condenar. Ele já não tinha muito contra si. Davi nos deixou uma grande mensagem. Naquele quadro, nós vemos que Davi não revidou. Davi não baixou o seu nível. Davi entendeu que Deus estava naquele quadro, que Deus estava permitindo aquilo. Fica quieto aí, porque Deus permitiu isso aí. Isso é do Senhor. Mas do Senhor... Mas os soldados não questionaram, né? Davi não revidou, manteve o equilíbrio. Você sabe, irmão, Satanás tem um objetivo. Satanás tem um objetivo em cada pedra atirada. Tudo que ele quer é nos desequilibrar. É lançar mão da razão. Se você revidar, a pedrada fez efeito. Então, o diabo quer fazer você se sentir condenado. E ele amaldiçoa Davi, tanta coisa, dizendo isso, aquilo outro, difamando, falando. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Davi pôde descansar. O diabo quer fazer você tomar uma decisão precipitada. O objetivo daquelas pedradas era isto. E mais, era manter Davi lá na caverna, enclausurado. Ele quer te tirar da posição. Então você deve voltar para a posição que Deus te colocou. Você deve permanecer na posição que Deus te colocou. Davi era especialista em vitória. Por quê? Porque o Senhor era o pastor dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus nos ajude a amadurecer com sabedoria. Deus te ajude a amadurecer com sabedoria. Depois pregou o pastor Joaquim, Euclides Paro, melhor dizendo, falando sobre 2 mundos e falando sobre ovelha é a alma. A ovelha é a alma. A alma é
que é ovelha. Agora, me veio assim: a alma sendo ovelha, ela vai ter as rédeas do corpo. Porque reflete por fora o que se tem por dentro. Eu sou ovelha, as minhas atitudes dizem eu sou ovelha. A minha vida diz. Porque se a minha alma é ovelha, vai refletir. E depois, pastor Joaquim pregou, não é hora de aceitar Jesus, ele disse, mas de aceitar o arrebatamento. E depois incluiu na palestra, juntamente, complementando aquilo que o pastor Euclides falou, mel na rocha. Mel falou, mel é o amor. Mel é o amor. Mel na rocha. Rocha é revelação. Rocha é a palavra, é revelação. Então, é a mensagem. E Davi tinha um alforje de pastor. Saul não tinha. Por isso que precisa de ter esse sacerdócio em você. Todo eleito, filho de Deus, ele tem um sentimento sacerdotal. Ele tem o ofício intercessório nele. Ele tem esse poder de intercessão. Ele não condena ninguém. Ele não fala mal de quem quer que seja. Ele não reprova quem quer que seja. Se ele não pode ajudar, ele fica calado. Mas ele não fala mal nem do diabo. A ovelha é dirigida. Ela não é cheia de opiniões próprias. Ela é humilde, ela deixa ser carregada. E o irmão Bruno diz aqui nessa mensagem, possuindo todas as coisas. 44. Agora encontramos Abraão prosseguindo. Ano após ano, ele deixou uma porção consigo, que era seu pai, e ele morreu logo depois. Quer dizer, melhor dizendo, ele tomou uma porção consigo, que era seu pai, e ele morreu logo depois. E então ele tomou o seu sobrinho, que era Ló, e Ló se separou por uma disputa e desceu para morar em Sodoma. Embora ele fosse uma parte de Abraão, e Deus deu a terra e tudo que estava na terra para Abraão. Ele herdou toda ela. Deus disse, olhe para o leste, para o oeste, norte e sul, tudo isso pertence a você e a sua semente depois de ti, tudo é seu. Agora um dia, Abraão estava passando por um tempo muito difícil. Tempo difícil. E Ló estava passando muito fácil. É tudo que a carne quer. O Abraão e o Ló está em nós, irmão. Não adianta apontar dedo para ninguém. Você, eu, estamos na mesma condição. Quer ver acabar todo arrazoamento? É o que eu vi hoje, aquele quadro lá no HU.
Deixa a mangueira chegar no meu nariz, no seu nariz. Deixa aqueles bip da UTI estar lá para ver. O que é que se passa? Acaba toda brabeza desse marido autoritário. Acaba tudo do que diz respeito à arrogância, a histerismo, gritos, palavras descaridosas. Irmão Neville disse: Senhor, me ajuda. O irmão Nevo falou, né? Me ajuda, ajuda meu irmão. E a mim mesmo quando estiver passando por circunstâncias semelhantes. Isso vai chegar a você e a mim. É bom nós ir escrevendo uma história que possa deixar marcas de benefício, marcas de saudades, marcas que outros possam seguir com segurança. Então, ele tomou o seu sobrinho, que era Ló, e Ló se separou por uma disputa e desceu para morar em Sodoma. A carne só quer o caminho fácil, né? Embora ela fosse uma parte de Abraão, embora ele fosse uma parte de Abraão, e Deus deu a terra e tudo que estava na terra a Abraão. Ele herdou toda ela. Deus disse: olhe para o leste, para o oeste, tudo pertence a você. Agora, um dia Abraão estava passando por um tempo muito difícil e Ló passando muito fácil, vagando no pecado. Quão fácil e quão agradável é o pecado para ser, e quão inocente parece ser. Agora, se Ló dissesse isso, desde que ele creia, eu creio em Deus, então por que não posso descer aqui em Sodoma? E está tudo bem, eu sou um crente, mas não estava tudo certo. Vem, Deus, ele chamou Abraão e ele chamou para se separar de tudo. O que ainda me prende? O que ainda me enclausura? O que ainda me agarra que eu não me separei? Será que é a minha língua? O meu ego? As minhas ideias próprias? O que é que me prende ainda? Separar de tudo, e aquilo é aquilo que devemos fazer. Deus nos chama para uma total separação do pecado. Saia do meio disso, não seja participante disto, aparta-te disso, a aparência do mal. Separação, não é que seja mal, mas a aparência, São Paulo falou isso. Apartai-vos da aparência do mal, separação completamente, aniquilado disso, fique à distância disso, não caminhe sobre esses terrenos, não importa como isso agradável pareça ser. Vocês, pessoas, vocês devem pensar aqui agora, aqui está, irmão Brana. Às vezes eu sou tentado a roubar, ou às vezes eu sou tentado a fumar, ou às vezes
As mulheres pensam, eu sou tentada a vestir assim, assim, assim. Aí ele vai falando sobre as jovenzinhas e fala sobre ministério. Quão maior coisa é isto aqui em cima, quão mais terão que responder, ministro pelas almas. Que aglomeram pessoas em torno de si para sustentar posição, dinheiro. Aí ele vai dizendo: agora veja, onde está isto? Agora, aquilo você sabe que aquilo é errado, mas um ministro você deveria ir a esta reunião aqui, simplesmente isto. Eles dizem que é muito grande a congregação, e ainda você tem que esperar e ouvir Deus dizer: vá, vem. Ou subiria você aqui e veria esta pessoa aqui, é assim, assim. Você tem que observar e estar atento, vem? Oh, é tão sutil. E agora temos que observar aquelas coisas. Agora, Abraão tinha que observar também, mas ele, ao invés de descer a Sodoma como Ló, se separou e subiu ao deserto. Se separou e subiu ao deserto. Esse poder intercessório que está em você não te deixa desanimar, não te deixa desistir. Você não pode também se autoflagelar. Deus te escolheu, você é dele, você pertence a ele. Você não vai ficar para trás por nada. Ele te chamou por decreto. E hoje nós estávamos falando assim, de uma maneira grossa, assim, grosseira, né? Não esprema o carnegão antes da hora, né? Foi a frase que ouvimos do pastor. Se você espremer o carnegão antes da hora, só vai inchar, doer e não vai resolver nada. Agora, não tem quem saiba espremer carnegão, vamos dizer assim, especialista. Não tem quem seja mais especialista, mais craque, na frase grosseira. Não tem quem seja mais craque do que Jesus para espremer carnegão. Então não tente fazê-lo, deixe Deus fazer. Davi entendeu isso. Deixa Simei, isso é do Senhor. Davi não gritou, isso é do diabo. Isso é para testar a minha paciência, o meu equilíbrio. Tem coisa que não deveria ter iniciado. Tem coisa que passou da hora. E tem coisa que tem que se esperar. E a mensagem é assim: acorda, menino, você está na beira do barranco.
Acorda, menina. Acorda, pastor. Acorda, irmão, irmã. Você está na beira do barranco. E foi citado pela manhã. Para que tanto medicamento na prateleira? Se eu não tomo, se eu não ponho em prática. O que adianta eu ter todas as mensagens? Precisaria de uma só, o sinal. E pô-la em prática para estar no rapto. Somente. Se eu não estou dando conta de viver nem a mensagem, o sinal. Eu sou uma vergonha como homem. Mas eu tenho uma alma eleita. Nisso eu estou descansado. Nisso você está descansado. Eu não vou para o inferno. Você não vai para o inferno. Você tem uma alma eleita. Tenho muitas mazelas contra mim, mas eu tenho algo a meu favor. O sangue de Jesus Cristo me lava e purifica de todo pecado. Com esse entendimento, eu não vou apontar ninguém. Eu vou colocar em prática, pelo menos pondo ao lado de Jesus, 137. Fale somente coisas boas a respeito um do outro. As coisas ruins deixe de um lado. Ele já tem muito contra si. Não pegue uma estaca para afundá-lo. A verdadeira atitude cristã é tomá-lo pela mão e tirá-lo do buraco. Senhor Jesus, dá-me graça para pôr em prática pelo menos esse parágrafo, já que eu não estou fazendo nada. Estou dando conta de nada. O sacerdócio está na igreja. O sacerdócio está em você. Você já pensou se a enfermeira, quando visse sangue, saísse correndo, visse um morrendo ali, perdesse o equilíbrio, hein, irmã? Saía de porta fora. Equilíbrio nas situações. Para encerrar, foi falado pela manhã sobre o jovem rico. Ele não teve sacerdócio. Você sabe que a pessoa que não tem sacerdócio, ela só aponta, ela só condena, ela só reprova. Ela só cria atmosfera pesada que você fica tentando desvirtuar a conversa, querendo sair fora, e aquela pessoa não se toca e continua, a ponto de você, por favor, irmão, fala uma coisa boa, tem 1000 e tantas mensagens, fala uma coisa boa aí para nós, 31.173 versículos, fala uma coisa boa para a minha alma. Eu não quero ouvir o seu pensamento próprio, suas razões. A minha alma quer ouvir algo que a anime, que a edifique, que a engorde espiritualmente, que a fortaleça para continuar. É mel na rocha, né, irmão Luiz? Deus me dá graça de pregar para mim. E eu creio que serve para os irmãos também, para os filhos de Deus, né? Mas eu me sinto muito grato a Deus quando eu prego para mim. Né? Sara estava em Abraão, portanto ela carregava. Abraão era
Abraão é o tipo da noiva. E Abraão tinha sacerdócio para interceder por Ló. Ló não teve sacerdócio para interceder nem por a mulher, pelas suas 2 filhas. Tanta riqueza quanto tinha, saiu com a mão na frente, outra atrás. Oh, que saudade dos velhos tempos. Agora, Jim tinha sacerdócio. Senhor, aqui está o Jim. Você também tem esse ofício intercessório. Senhor, aqui está o Sandro. Aqui está o Roberval. Aqui está você, o Luiz. Aqui está. Cada um cita seu nome. O Jim tinha um sacerdócio. Ninguém dava nada por ele. Ninguém queria chegar perto dele. Mas naquele hospital, ele possivelmente, de certo, ele foi o único que Jesus foi visitar. Porque ele tinha sacerdócio de interceder pela sua alma. Tem gente que não tem sacerdócio para interceder nem pela alma dele, quanto mais pelas almas dos outros. Ou quer acusar, apontar e furar. O jovem rico, talvez hoje ele dissesse: eu tenho as 1000 e tantas mensagens. E eu creio que é assim. Ele não tinha sacerdócio. Meu Deus, eu tenho sacerdócio? Ele não tinha sacerdócio. Ele não tinha amor nem pela alma dele. Mas já o ladrão da cruz tinha. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E você como mãe tem. Você como filha tem. Você como marido tem. Pelas noites, pela madrugada. Senhor, ajuda meu marido. Senhor, ajuda minha filha. Ajuda meu pai. Ajuda minha mãe. Me ajuda intercedendo pela sua própria alma. Você tem isso em você. Oh, Jesus. Bondoso Deus, eterno Pai celestial. O sacerdócio, o ofício intercessório, aquele poder de intercessão que o Senhor colocou nos seus filhos, Senhor. Acompanhou, o Senhor colocou naquele filho pródigo. E aquilo acompanhou, Senhor. E as orações daquele pai o acompanhou. A fase presente era de abandono. Era a hora de abandono. Me ajuda a conhecer o meu irmão no Espírito. Assim eu não farei pré-julgamento, Senhor. Me ajuda, Jesus. Não conhecê-lo no exterior, na carne, mas no Espírito. Me ajuda a exercer esse ofício sacerdotal. Esse sacerdócio, cada mãe, cada pai, cada filho, cada irmão. Que as aflições, o cansaço, a fadiga não venha estorvar a ponto de eu não conhecer que o Senhor está comigo, está conosco, como os 2 discípulos no caminho de Emaús. A carne dificulta. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de meus irmãos. Isso é sacerdócio, isso é intercessão. Almas valem mais do que o mundo inteiro, Senhor. Sabemos que o Senhor só responde através do sacerdócio. Abraão tinha, Jairo tinha, a viúva de Mênfis tinha, que fez com que o Senhor fizesse descer um avião para salvar um filho.
E ela não pediu, ela não intercedeu nem por cura, mas pela alma dele, Senhor. Nos ajuda a entender isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sela isso no coração do teu filho, da tua filha, porquanto isso traz saúde, renovo, força, visão espiritual. Convulsiona isso que o Senhor colocou dentro de nós. Esse sacerdócio, essa intercessão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor é a força da nossa vida.